Dona Flor e seus dois maridos, lançado em 76, foi o maior sucesso do cinema nacional durante décadas. A adaptação do livro de Jorge Amado, dirigida por Bruno Barreto, além disso, dividiu opiniões entre conservadores e progressistas. Enquanto alguns se escandalizaram com, digamos, os elementos sensuais do filme, outros acusaram a obra de ser alienada da realidade do país. Mas, ao que parece, o diretor estava mais interessado em agradar o público, e quem disse isso foi ele mesmo. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós vamos acompanhar esse gigante do cinema nacional, tão aclamado e tão reclamado ao mesmo tempo. Partiu vinheta. Quanto tempo, minha gente? A produção da Embrafilme marcou a estreia de Sônia Braga no cinema, enquanto seus dois maridos foram interpretados por José Wilker e Mauro Mendonça. A trama se passa na cidade de Salvador, nos anos 40, e o filme se inicia mostrando Vadinho curtindo com sua patota no domingo de carnaval, até que de repente, e não mais que de repente, cai durinho durante a folia. Podemos perceber que se tratava de uma pessoa querida pela tristeza dos amigos e do desespero da sua esposa ao chegar depois de ser avisada do ocorrido. Vadinho! Vadinho é velado em pleno carnaval, e através do seu velório podemos saber um pouco mais sobre a sua pessoa. Sua apreciação pela muqueca de sirimole que a Flor fazia. Ela, que na história é professora de culinária, e ilustra a receita da iguaria apresentando a muqueca mais sensual já feita pela humanidade. A causa do óbito do Vadinho, ou melhor, as causas, são explicadas no velório, depois que o farmacêutico da cidade pergunta o que aconteceu. Qual foi a causa-morte, Dona Norma? Fígado imprestável, rins estrompado, coração em pandarelos, o pulmão... Detalhes da vida conjugal de Flor e Vadinho são comentados na ocasião, e os relatos dão conta de que ele era um péssimo marido. O filme passa a mostrar Vadinho em vida e sua relação com Dona Flor. O sujeito consiste no malandro mais folclórico já produzido na cultura brasileira. Afinal, Vadinho bate ponta no cabaré e no cassino mesmo no dia do seu casamento. E chama a atenção o fato de que, mesmo as damas da noite, se mostram enroladas pela lábia dele. O Vadinho não participa de despedida. O Vadinho nunca se despede. Mas o primeiro marido de Flor não está satisfeito com o que apronta na rua. Também faz das suas em casa. E enquanto a esposa está trabalhando, ele se engraça com as alunas. Vemos também que Flor queria que o marido tomasse jeito, ou pelo menos A trabalhasse. gente podia ser um casal igual a todo mundo. Você chegava de noite do trabalho com o jornal debaixo do braço. Sabe o que eu tô pensando? Que tu podia arrumar um emprego. Um servicinho. O quê? Emprego? Mas, ao que parece, Vadinho é um malandro profissional, capaz até mesmo de fazer o padre da igreja arrumar um dinheiro para que ele jogasse. Sendo que ainda aproveita a ocasião para filosofar à sua maneira sobre um dos anjos do altar, que supostamente teria um olhar diferente, meio torto e maldoso, no seu entendimento. Mas é que aquele anjo tem uma cara manjada de gigolô. É, nem parece anjo. Espia só o olho dele. De posse da grana da paróquia, Vadinho vai professar sua fé no jogo e, ao fundo, toca um samba maravilhoso, cantado por Francisco Alves, Vai Meu Samba, de Custódio Mesquita. Vai meu samba, espalhar aos quatro ventos, terminaram meus tormentos, acabou-se minha dor. E teve gente que ainda questionou o valor cultural desse filme, né? Enfim, Vadinho segue em seu caminho caótico, escandalizando as beatas na porta da igreja com a exibição de seus glúteos. Em casa, apresenta a Flor uma gentileza que ela só conhece quando ele quer pedir alguma coisa. Por que você não diz logo o que você quer? Ou você pensa que eu não sei? Assim, Vadinho pede mais dinheiro para gastar em apostas, mas Flor recusa, afirmando que ele já tinha detonado quase todas as suas economias. A coisa fica feia, Vadinho fica violento e não só agride a esposa, como também arranca dela seus últimos tostões, saindo em seguida atrás da jogatina. Quando retorna, Vadinho traz seus amigos para que o acompanhassem em uma serenata diante da janela de Flor.
Novamente, Vadinho demonstra um profundo bom gosto musical. Se trata da canção Noite Cheia de Estrelas, do compositor Cândido das Neves, que foi imortalizada por Vicente Celestino. Só tu dormes, não escutas o teu cantor. Flor se comove com a serenata e recebe do seu questionável esposo um colar pela redenção do patife, que com toda a pompa apresenta seu conjunto de companheiros de boemia, especialmente pelo último integrante do grupo apresentado. E o meu amigo Cazuza Funil. Cazuza Funil é a puta que pariu! É Epaminondas. Na cena seguinte, vemos Flor aflita em busca de maiores informações após ficar sabendo que uma moça teve um filho de um tal Vadinho. Flor conta que não pode ter filhos e quase se estranha com a mãe da criança até perceberem que se tratava de outro Vadinho. Então, as mulheres, cada uma com seu Vadinho, acabam fazendo amizade. O alívio de Flor só não é maior porque já tem 4 dias que o malandro não dá as caras. A mãe dela até insiste para que arrume suas coisas e volte para casa da família, nem que fosse só para dar um susto no Vadinho. Mas quando Flor está quase sendo convencida pela mãe, Vadinho surge na calçada, doidão, muito torto mesmo. E lá vai Dona Flor cuidar do traste, que passa a noite alucinando com mais apostas. Flor até insiste com Vadinho para que ele a levasse para o cassino, mas suspeita que a recusa do marido era também para ocultar suas puladas de cerca por aquelas bandas. Ela só consegue acompanhar Vadinho no cassino como presente pelo seu aniversário. E depois de um tórrido desfecho para aquela noite, o filme retoma ao momento em que Flor está vivendo a viuvez. Quando ela vai comprar flores para o túmulo de Vadinho, a florista não deixa pagar, como presente. Em seguida, uma senhora pede permissão para enfeitar o arranjo com uma fita do Senhor do Bonfim e recomenda que ela solte o nó sobre o túmulo de Vadinho, o que Dona Flor realmente faz. A viúva vai tocando a vida em frente, deixa as vestes pretas e, com as amigas da mãe, reclama de enxaqueca, sendo aconselhada pelas mulheres mais experientes. Eu não sei. Eu acho que eu tô com enxaqueca, Norminha. Enxaqueca de viúva, minha filha, é falta de onda. Na sequência, vemos o farmacêutico Teodoro em serviço, que deixa cair a ampola de remédio diante da chegada de Dona Flor. Já viu, né? Já viu, né? Não demora para que Teodoro manifeste suas intenções para Flor, por meio de uma carta de amor, que até lembra uma bula de remédios, tamanha a formalidade do cavalheiro. Cara Dona Florípides, no exercício do meu labor, recebi ainda outro dia a visita de sua dileta amiga e vizinha Dona Norma Moreira. Teodoro, enfim, vai à família de Flor para pedir sua mão em casamento. Ela aceita de cara. A mãe dela se preocupa em verificar os hábitos do novo genro. Também quer saber se eles vão se mudar, mas fica sabendo que, a pedido da filha, eles vão viver na atual casa de Flor, que não quer deixar seu trabalho de professora de culinária. Enfim, Teodoro e Flor se casam e, antes de partirem para a lua de mel, uma senhora diz a Flor que agora sim, Flor, você vai ser feliz de verdade! Enfim, sozinhos na noite de núpcias, contemplam o céu noturno e Teodoro, todo palestrinha, fala de astronomia para sua então esposa. Tá vendo, minha querida? Ali no alto. É o Cruzeiro do Sul. Onde? Me mostra. Ali, espie, minha querida. O casal tem sua primeira noite no estilo de Teodoro. A selvageria das cenas de Vadinho e Flor contrastam com a calmaria e refinamento de Teodoro. Mas embora pareça uma noite, digamos, um tanto desanimada, Flor vai dormir feliz e esperançosa com o novo marido. Teodoro, vai ser bom. Vai dar certo, muito certo. Vemos mais um contraste entre Vadinho e Teodoro. O malandríssimo desencarnado tinha entre suas raras virtudes o gosto pela música popular, enquanto o atual e certinho marido é um praticante da música clássica. E ainda sobre a brutal diferença de marido, Teodoro é cuidadoso e preocupado com Flor, o que a deixa muito feliz. A forma como Teodoro é respeitado por seus colegas de profissão em palestras deixa a Flor muito orgulhosa do marido. Orgulho esse que também se manifesta quando Teodoro participa do concerto de música clássica. Mas apesar de viver feliz e orgulhosa com o novo marido, Flor conversa com o padre sobre sentir algo que ela mesma não sabe explicar. E ainda por cima, o olhar de Flor é atraído por aquele mesmo anjo do altar que Vadinho dizia ser um tanto suspeito. Acontece uma comemoração pelo primeiro aniversário de casamento entre Flor e o farmacêutico.
O festejo doméstico é embalado pelos debates sobre componentes químicos que só entretêm os farmacêuticos, enquanto as esposas parecem ficar entediadas. Ao fim da festa, Teodoro vai acompanhar as visitas, e quando Flor vai se recolher à espera do marido, ela se depara com a aparição desnuda do espírito de Vadinho. O fantasma peladão volta como marido vigente, mesmo sua condição, mas Flor não permite ser beijada por ele. E temendo o flagra de Teodoro, manda Vadinho embora. Mas ele avisa que somente ela poderia vê-lo e que cabem os três naquela cama. Mas apertando um pouquinho, cabe nós três aqui. Mais respeito que eu sou uma senhora honesta, viu? Mas vai embora com a chegada do marido vivo de Flor, a quem ele chama de colega, e que não pode sentir sua presença despida. Assim, Vadinho retoma seu expediente em espírito, indo direto para o cassino. O fantasma peladão volta a procurar Flor, que diz ter vontade de conversar com ele, mesmo ele tendo sido tão mal para ela. Você que foi tão mal para mim. Eu mal? A esposa do vivo e do finado quer ainda saber se o espírito de Vadinho pôde ver a terra do além, sendo respondida que a terra é azul. Fala que remete ao depoimento do cosmonauta soviético Yuri Gagarin, primeira pessoa a poder observar nosso planeta pelo lado de fora. Seria uma propaganda comunista de Jorge Amado? Talvez, mas essa passou por baixo das pernas da censura dos militares, embora o livro tenha feito essa menção tão diretamente que citou a inspiração em Gagarin para essa fala. Chega um momento em que Teodoro e Flor estão praticando aquele amor comedido, e o fantasma de Vadinho avacalha a situação, dando uma leve distraída na moça. Sai daí, safado! Depois disso, o marido desencarnado de Flor vai fazer seu expediente no cassino e vemos a protagonista ficar pensativa ao som dos roncos de Teodoro. O fantasma peladão parece estar perturbando a vida de Dona Flor. E numa dessas em que ela está preocupada que Teodoro a flagre se comunicando ou até fazendo algo mais com Vadinho, a porta bate. Para alívio dela, se tratava de sua amiga, casada com o outro Vadinho. Dividem a situação entre si, e Flor é aconselhada a mandar o espírito subir novamente, com o auxílio do pai de santo da comadre. Em uma tarde chuvosa, sozinha em casa, Dona Flor recebe outra visita do seu fantasma peladão, e lá vão eles reviver os momentos juntos que tinham quando o malandro era vivo. Enquanto isso, chega ao pai de santo a situação, e ele começa a resolver. Vadinho percebe que sua alma está sendo levada, pergunta o que Flor fez. O que foi que você fez, Flor? Estão me levando embora. Desaparecendo em seguida o desnudo espírito. Mas Flor berra com toda a força a alcunha do seu marido do além. Vadinho! E ele ressurge para ela. Mais tarde, vemos que ao chegar o marido vivo, Teodoro, ele se deita sem notar que a partir de agora vai dividir a cama com a esposa e com a alma de Vadinho, que bem que já tinha avisado que cabiam os três ali. O filme passa para a cena final, do casal de 3 pessoas saindo da missa, acompanhados da trilha Que Será, de Chico Buarque, e sobem os créditos. Primeiramente, é um filmaço. Ocupa com justiça o posto de um dos principais cartazes do cinema nacional. Jorge Amado tem uma obra literária maravilhosa, e todo o reconhecimento ainda é pouco. Reparem na diferença de complexidade entre o papel de Dona Flor e o de Solange, da Dama da Lotação. Enquanto a representação feminina de Nelson Rodrigues não faz sentido nem para ela mesma, e mais parece uma amiga imaginária inventada por alguém passando por uma confusa puberdade, a Dona Flor de Jorge Amado é uma figura muito mais convincente, que até sentia saudade dos bons momentos quentes que tinha com Vadinho, mas, por outro lado, levava uma vida miserável ao lado de um homem muito mais preocupado com seus vícios e farras do que com ela. Tanto é que Flor, apesar da vida com Teodoro parecer tediosa às vezes, ela se sente feliz e orgulhosa por ter ao seu lado um cara que a respeita, cuida dela e é notável em seu trabalho. Está na hora de decidirmos o craque do jogo. Embora o trio de protagonistas seja o ponto alto do filme, pela qualidade de atores do gabarito de Zé Wilker, Mauro Mendonça e Sônia Braga, e o eleito na enquete da minha cabeça foi Vadinho, que depois de um primeiro tempo pavoroso, onde ele merecia ser expulso algumas vezes, voltou no segundo tempo em outra posição e finalmente colaborou para a vitória do time. Afinal, Vadinho se tornou um marido muito melhor enquanto alma pelada. Olha lá, tô reconhecendo ele. Não, já não era sem tempo, né, Magda? Paulo Nunes do Palmeiras. Porco! O Vadinho não participa de despedida. O Vadinho nunca se despede.